A paz do Senhor para você que está em casa, que está conosco, participando desse culto pela internet. Que Deus abençoe também o seu lar, a sua casa, a sua família. Queridos, estamos caminhando, né? Já estamos em julho. Junho, né? Já passamos da metade, né? Já é dia 20, 19, eu estou mais acelerado, né? Já chegando já no meio do ano, e em setembro é o aniversário da igreja, amém? Pela misericórdia do Senhor, 5 anos, né? Estamos caminhando aí para esse tempo de conquista, de vitória. Afinal de contas, 5 anos, né? Passaram tão rápido, né? Esses dias eu estava em casa vendo as fotos lá do início aqui, e depois eu vou estar encaminhando essas fotos para a Joyce, que ela sempre faz aquele vídeo bacana, bonito, né? Na festa da igreja. E a gente vê, né, com as crianças tudo pequenininha, né? 5 anos, mas que as pessoas mudam em 5 anos, né? Muito impressionante. E a gente olhando as coisas assim, a história passando diante de nós. Só quando a gente para olhar as fotos, nessas imagens, que a gente fala, nossa, olha como que o tempo passou, como que as coisas eram, né? Como a igreja era 5 anos atrás. E hoje nós estamos aqui, né? Se Deus quiser, em setembro vai ter batismo, amém? Temos vidas para descer as águas. E essa é a maior conquista, né? Quanto que vale uma alma, né? A Bíblia diz que tem até festa no céu quando um pecador se arrepende. Se o Senhor Jesus voltasse hoje e a gente já pudesse chegar no céu e falar, Senhor, olha, nós não tivemos muito tempo, né? Mas o tempo que a gente trouxe tem essas almas aqui para a honra e glória do seu nome. E já seria uma grande conquista, né? Porque se por um pecador que se arrepende tem festa no céu, né? E pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos congregado, né, numa família que está crescendo e vidas se convertendo. A gente vê algumas pessoas crescendo, né, na graça, crescendo no conhecimento. Isso muito nos alegra, né? Ontem, né, os jovens aqui que estão estudando música tiveram que, né, começaram, deram o seu primeiro passo, né, tocando na igreja. Coisa linda, né? A gente vê vocês desenvolvendo na obra do Senhor. E eu estou muito feliz por tudo que Deus está fazendo, querido. Eu tenho certeza que Ele ainda há de fazer muito mais, né? Além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Querido, abra sua Bíblia comigo. Na carta, né? Na verdade, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Marcos. Marcos escreveu esse texto. No capítulo de número 8, Marcos 8. Do verso 34 em diante. Mas antes de nós falarmos, eu queria cantar um louvor junto com a igreja. Eu vou pedir para o Júnior vir aqui já, porque a gente vai ler o texto e a gente vai louvar, depois a gente vai falar algo da parte de Deus. Marcos 8, verso 34. Você pode se colocar de pé, por favor, em nome de Jesus, para nós lermos esse texto, cantarmos essa canção. Amém? Acharam? Marcos 8, 34. Diz o texto sagrado: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? Ore comigo, Pai, no nome de Jesus. Senhor, estamos diante
da tua palavra, Deus, nesse momento que tem toda a autoridade. Tua palavra, ó Pai querido, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, ó Santo Deus, que o Senhor venha iluminar mais uma vez a nossa mente, nos dê a palavra da sabedoria, nos dê entendimento, revelação, ó Pai, e que, ó Deus, todos nós saímos daqui compreendendo, ó Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da igreja e fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Aleluia. O Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estamos vivendo tempos, né, alguns estudiosos, até hoje mesmo estava assistindo uma entrevista, e um especialista falando sobre a nossa geração, né? É uma geração solúvel, líquida, uma geração muito superficial, sabe? Não tem, isso está acontecendo, inclusive vindo para dentro da igreja. É lógico, a igreja está inserida num contexto social e a igreja não ia ficar imune disso. Mas as coisas acontecem tão rápido, tão, sabe, assim, numa velocidade tão assustadora, que as verdades já não são mais verdades. Não existe mais, né, as coisas, aquelas coisas que a gente falava assim, que é isso, que no passado, né, eu já passei, né, já estou quase passando dos 50, né? Já passei dos 40, mas ainda não passei dos 50. Mas estou quase passando dos 50. Algum tempo atrás, né, algumas décadas atrás, os mais antigos, né, defendiam algumas verdades. Né? Não se discutia. Os jovens não discutiam com os idosos, né? Porque os idosos tinham toda assim... Eles detinham a verdade, né? As suas verdades. As coisas eram mais... As pessoas se sentiam seguras quando conversavam, muitas vezes, com uma pessoa mais experiente. Porque sabia que ia encontrar algumas verdades. Ia ser confrontado. Mas hoje, e eu estava vendo um especialista falando sobre isso, que até ele tem dificuldade com a geração. Porque antigamente você ia, por exemplo, para uma universidade, chegava lá, você tinha os mestres. E eles eram donos da verdade. Eles ensinavam as verdades, né? Com base nos seus estudos, nas suas ciências. E não se discutia. O aluno ia discutir com o mestre? Não podia. O professor na escola lá, que estava lá alfabetizando uma criança, falava aquilo, é isso. Hoje as coisas estão assim tão volátil, tão superficial, que você manda a pessoa, né, estudar um determinado assunto. Antigamente tinha aqueles livrão grossão, ainda existe ainda, né? Mas os alunos, eles pegam aquele livro, ele lê o resumo e já faz a tese dele. E já afirma, já discute com os mestres, com as autoridades no assunto, e pessoas, sabe, isso veio para dentro da igreja também, e é mais ou menos assim, as pessoas começam a seguir a Jesus ontem, e hoje já estão cheias de verdade, já estão cheias de, sabe, de conclusões, sabe, de teses, já estão discutindo com os pais, né, os líderes. É impressionante isso. Isso tem a ver com essa velocidade da informação, né? O mundo mudou muito. E isso tá dissolvendo a sociedade. Porque as pessoas, todo mundo tem a sua ideia, o seu parecer, né?
não querem mais ouvir os mais experientes. Dão a sua opinião muito rápido, né? É muito rápido. Você começa a falar, a pessoa já levanta, não, mas eu também penso assim, assim, às vezes está totalmente fora, mas ela quer fazer valer a sua ideia e o seu pensamento. E o que isso tem a ver com o que nós lemos? Porque, querido, Jesus, ele trouxe as suas verdades. Jesus trouxe a sua, o que a gente chama a sua doutrina, né? O seu ensino. Ele trouxe o seu reino. Ele trouxe o novo, que constrangeu na época, porque ele quebrou paradigmas, verdade? Mas ele trouxe o novo. Então, assim, o vinho novo, né? A nova vida chegou. Paulo, ele falou, olha, se eu voltar pregando outro, ou seja, alguma coisa mais nova, não aceita, me rejeita, porque o que está posto é isso. O que a gente precisa é disso. Só que dentro dessa volatilidade, dessa dissolução da cultura, da ciência, de tudo hoje é questionado, tudo é relativo. Não existe mais verdades absolutas. E a sociedade colocou dentro disso o evangelho do reino. As verdades da Bíblia Sagrada. E hoje você está aqui, né? Sentado aqui, dentro de uma igreja evangélica. Porque você crê no evangelho, amém? Até que ponto você crê no evangelho? Essa é a grande questão. Será que as minhas convicção, será que eu já li bastante, já estudei o bastante, já entendo tudo acerca de Deus e já vou para as redes sociais e já vou discutir, e já vou ficar de plantão para dar o meu pitaco? E é mais ou menos assim que a gente vê, né? Todo dia, né? As pessoas estão lá e devem falar de Jesus, mas a gente vê cada coisa. A gente vê cada coisa que está sendo dita nas redes sociais. E aí a gente se pergunta, o que é o Evangelho do nosso Senhor? Eu quero falar sobre um assunto que mexe muito comigo, mexe muito com aquilo que a gente ouve muito nesses dias. E o tema dessa mensagem é perder para ganhar. Perder é um assunto que ninguém quer muito falar, né? Porque agora é só a vitória. E a gente vai falar que também tem que perder. Tem que perder para ganhar. Jesus, ele chega na sociedade e diz que tem que morrer para nascer de novo. E morrer já é um negócio esquisito, né? Falar de morte... é melhor falar de vida, pastor. Vamos falar de vida, vamos falar de vitória. Mas é o que eu estou te falando. Jesus, ele tinha o seu propósito de pregar o evangelho. O propósito dele era esse: pregar o evangelho do reino. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está entre vós. E todo o reino tem suas próprias leis, tem o seu sistema de governo. Então Jesus chega nesse momento aqui, Marcos vai escrever, se você puder acompanhar comigo mais uma vez, Jesus chamando a si a multidão, Marcos 8, verso 34, eles vão projetar aqui, você pode ficar à vontade. Jesus chama a multidão com os seus discípulos e disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor, ele faz um desafio, ele lança um desafio para aquelas pessoas, para os seus discípulos e para a multidão. É assim até hoje, querido. Na igreja tem os discípulos e tem a multidão. E ainda hoje o Senhor Jesus está dizendo para
os seus discípulos e para aqueles que gostam de andar com os seus discípulos. Vocês querem me seguir? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Esse texto ele é muito forte. Porque nós estamos o tempo todo querendo vencer, né? E aí a gente precisa entender o que o Senhor está dizendo aqui. A gente precisa entender porque nós não podemos nos perder. Somos crentes em Jesus, amém? Queremos a salvação. Não faz sentido, querido, a gente passar uma vida na igreja e não ser salvo. Não alcançar o prêmio maior que é a passar a eternidade com Deus. Mas o Senhor está dizendo assim, que se qualquer um de nós, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aonde que ele está querendo nos levar? Não tu imagina a cabeça daqueles homens naquele dia? Afinal de contas, o mundo, Jesus está ali, o Império Romano controlando aquela população, aquele mundo, né, da época, as pessoas querendo se libertar, né, perguntaram até para Jesus, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restituir o reino a Israel, né, o trono de Davi. Eles estavam ali aguardando o Messias, aquele que havia de vir, que iria restaurar todas as coisas, voltar ao trono de Davi, estabelecer o reino de Israel, sabe, mudar a vida das pessoas. Todo mundo quer essa coisa de vencer na vida, sabe, de alcançar algo novo, de ter uma virada, né? Cantamos aqui agora há pouco, né? Eu vou viver uma virada em minha vida. Então todo mundo está sempre, a gente sempre cria essa expectativa de uma virada, de algo novo, e de repente Jesus chama eles e diz, olha, o que vocês querem, vou dizer uma coisa para vocês, se vocês ganhar a vida de vocês, vocês vão perder. Agora, se vocês perder por causa de mim, por causa da mensagem do Evangelho, vocês vão ganhar. Imagina que deve ter dado um nó na cabeça das pessoas. E eu talvez até hoje dê esse nó na cabeça de alguns discípulos. E a gente precisa desatar esse nó. Porque a gente tem que entender o que ganhar é esse, o que perder é esse. Qual o risco que eu estou correndo? Porque tem um risco aqui. Está escrito ali, existe uma condicional, ó, se alguém quiser ser discípulo de Jesus, tem que negar a sua própria vontade. Se tem uma condição, se alguém quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Porque se você ficar focado na sua própria vida, na sua própria realização, isso pode te atrapalhar. Exatamente, é isso que Jesus está dizendo. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que adianta? Ganhamos muito, ganhei muito dinheiro, fiz muito sucesso, muita fama, realizei todos os meus sonhos, conquistei tudo que eu quis, tive tudo, né? Minha alma está farta, né? Tem um Provérbios que diz isso, né? A minha alma está farta, né? O próprio Senhor falou, né, com o homem, né? E olha, louco, hoje pedirão a sua alma. E o que vai ser? O que adiantou tudo isso? Então, queridos,
Ele está dizendo, o que adiantaria, o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Quanto vale? O que você daria pelo resgate da sua alma? Imagina Jesus perguntando para as pessoas, você entendeu que dentro de você tem uma alma? O que você daria pelo resgate da sua alma? A gente sabe que Jesus pagou um preço tremendo. A gente sabe que, ninguém seria capaz de fazer qualquer coisa para salvar a si mesmo. Mas o que você faria se dependesse de você? Só depende de mim, só depende de você. É isso que Jesus está dizendo. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Eu me lembrei uma vez, na parábola do rico e do Lázaro. Você lembra aquele homem? O que ele pediu? Deixa eu voltar para falar com os meus familiares. Eles não sabem para onde que eles estão indo. Se eles soubessem o que vai acontecer quando eles morrerem, é mais ou menos assim o diálogo que ele está tendo com, a figura de Deus ali, pai Abraão. Primeiro ele se humilha, deixa o mendigo tocar pelo menos assim uma gotinha de água aqui na minha boca, o negócio está feio aqui. Aí fala, mas deixa eu voltar para falar com a minha família, para dizer para eles de que estão dizendo lá é verdade. Ele falou, não é impossível, não tem mais jeito. Não é porque depois da morte, Hebreus 9, 27, segue-se ao juízo. Querido, nós estamos aqui, século 21. Você crê no Evangelho? O que você daria pela sua alma? Porque Jesus já fez a parte dele. Agora, tudo que a gente precisa fazer é seguir a Jesus. Não adianta você, se pendurar numa cruz de novo. Não tem sacrifício que você faça que Deus vai olhar e falar, poxa, ele fez muito sacrifício, vou salvar ele só por causa do sacrifício dele, ele fez muita força, vou levar ele. Não tem nada disso. A salvação é pela fé, é a graça, é só por Jesus. Só por Jesus. Então tudo o que a gente precisa é seguir a Jesus. Só que entre eu tomar essa decisão de seguir a Jesus e seguir a mim mesmo, tem uma barreira. Porque eu só vou conseguir seguir a Jesus se eu me anular. Nós cantamos uma canção aqui, olha, deixou sua glória. O escritor Hebreus diz que ele se esvaziou. Ele deixou tudo para fazer a vontade do Pai. Tudo. Ele não usurpou ser Deus. Se esvaziou, tomou a forma de servo. Servo. E veio aqui para servir. E aí ele falou, se você quiser, é opcional, mas a condição é essa. Você tem que me seguir. Mas para me seguir, você tem que acreditar em mim. Negar a si mesmo. Gente, negar a si mesmo é muito complicado. Vamos ser francos, nós temos as nossas verdades. Se nós fizermos aqui um debate, dentro de um assunto, vai ter muitos pontos de vista, vai ter muitas conclusões, vai ser difícil chegar em um denominador comum para muitos casos. Entre nós aqui, um grupo razoavelmente pequeno. E nós precisamos pegar todas as nossas verdades, deixá-las de lado e olhar as verdades de Jesus. Num mundo solúvel, um mundo que está, relativando tudo, é tudo relativo. Esse é o nosso maior desafio do nosso século. Porque viver para Cristo e seu Evangelho
é perder aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, viver para Cristo é perder. O quanto disposto nós estamos a perder diante dessa sociedade. Perder, literalmente perder. Porque a gente vai perder muitas coisas por causa do Evangelho. É impressionante, né? O quanto isso mexe com a nossa cabeça. Porque o Evangelho, ele vai colocar diante de nós desafios, escolhas, e elas precisam ser tomadas à luz daquilo que a Bíblia diz. E é exatamente aí que começa, né, vamos dizer assim, na visão do mundo, a derrota do pobre coitado do crente. Porque é assim que eles vão falar de você. Que ele ali é um pobre coitado. Porque está sem expectativa de vida. Então agora se enfiou nesse negócio de igreja, por quê? Porque não trabalha, não tem o que fazer, vai para a igreja. É assim que as pessoas falam dos crentes. Como assim você vai deixar a sua vida ser dominada, controlada por um livro? Esse vai ser o nosso desafio. Esse é o grande desafio da igreja. Você vai ser, injuriado, né? Quando a gente pega lá o Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, 6, 7, ele vai dizer, olha, vão perseguir vocês. Aí chama de bem-aventurado. É bem-aventurado quando vos injuriados disserem todo o mal contra vós por amor do meu nome. Mas nós estamos o tempo todo buscando aprovação. É verdade? Todo mundo busca ser aprovado. A pior coisa que tem é você saber que alguém falou mal de você. Você descobriu que alguém falou mal de você, se você é muito corajoso, você vai lá conversar com a pessoa, né? Poxa, rapaz, por que você falou mal de mim? O que está acontecendo? Assim, assim, assim. Você vai lá responder. Mas se estão falando mal de você por causa do Evangelho, isso é um benefício. Mas será que a gente está disposto a isso? Então, viver para Jesus Cristo e seu Evangelho é perder aos olhos do mundo. Se você esperar a aprovação do mundo, você já entrou perdendo. Se você está na igreja e espera que o mundo bata a palma para a sua decisão, você já está perdendo. É verdade. Porque você vai ter que se posicionar, mais cedo ou mais tarde, diante dessa sociedade. Olha o que Jesus falou. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Veja, o que vai acontecer? Também o Filho do Homem se envergonhará dele. Queridos, posição. Os tempos diferentes, não é verdade? Olha, lá naquele tempo, a palavra de Jesus era loucura, 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 loucura. Mas hoje não está muito diferente, não. Paulo fala da loucura de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que não creem. Você já parou para pensar nisso? Que para essa geração você é um louco? Se você pegar a Bíblia e começar a praticá-la, vão te chamar de louco. Literalmente. E se você tentar se ajustar para que as pessoas não te considerem um louco, você vai cair nesse negócio aí. Que parece que às vezes a gente fica com vergonha. Paulo, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque tem hora, queridos, que aquele seu amigo, tão gente boa, que você admira tanto, ele vai tentar te convencer que não é bem assim de que você está falando. Rapaz, não é tudo isso.
Não é tudo isso que o teu pastor falou, não é tudo isso. É porque, olha, você não entendeu bem o que a Bíblia diz. Não é muito bem assim. Deixa eu te explicar. Olha só, a gente está vivendo numa sociedade, as coisas mudaram. Antigamente, você podia fazer isso, mas hoje você não pode fazer isso. Hoje você não pode pensar dessa maneira, porque se você pensar dessa maneira, você é isso, você é aquilo, você vai perder seu emprego, você vai perder seu amigo, você vai perder... tu vai perder muita coisa, se você for um crente de verdade. É disso que Deus está dizendo. E aí, o que você faz? Você parece que fica com vergonha do Evangelho, porque você está tão fora da sintonia dessa sociedade pós-moderna, dessa sociedade, sabe, digital, sabe, você está tão fora dessa sintonia que, se você não tomar cuidado, você vai negar a sua fé. Você vai começar a concordar com coisas que você jamais concordaria. Não é porque você é uma pessoa perfeita, é porque você sabe quais são as verdades. Porque as verdades de Jesus, elas são princípios. São verdades absolutas. Mas para a nossa geração não é mais absoluto. Você está compreendendo isso? Então, querido, falar de Jesus hoje, numa sociedade onde não existe mais nada absoluto, é o nosso grande desafio. E a gente está vivendo isso, estamos sempre querendo resultados relevantes, normal. Nós vamos sempre buscar realizarmos os nossos sonhos, os nossos desejos. E vamos, inclusive, buscar textos na Bíblia que nos, sabe, que nos coloca para cima, sabe, que nos dê, sabe, vamos dizer assim, força. A gente vai estar sempre buscando palavras que elevam a nossa autoestima, não é verdade? Pastor, mas isso é errado? Não, não falei que é errado. Falei que é arriscado. É perigoso, é o que Jesus falou. Cuidado. Paulo falou, muitos tentando ficar ricos caíram em ciladas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, assim, o risco eminente de querer se adequar a situações que a Bíblia é muito clara quanto à vontade de Deus. Você sabe muito bem qual é a vontade de Deus. E às vezes nós negociamos a vontade de Deus para ajustarmos as nossas vontades. Por quê? Normalmente, querido, essa ideia, ela vem para elevar o nosso ego. Quais são os 5 passos da vitória? Quais são as características de um vencedor? E por aí vai. E normalmente essas coisas estão focando em nós, não está focando em Cristo. Normalmente está focando na nossa força, nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, na nossa expertise, no nosso jeitinho. Então, sempre quando se fala de sucesso, de lucro, de benefício, de vantagem, diz mais respeito ao homem, a capacidade de realização, de empreender, a habilidade, sabe, a expertise, a inteligência do camarada. Ele é o centro, ele é independente. Características de pessoas que têm foco, manter força, garra. Pastor, mas o que tem de errado nisso? Nós precisamos ser pessoas determinadas, pessoas focadas, pessoas, sabe, habilidosas, termos expertise.
A Bíblia diz até que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, né? Porque a pessoa foca em ser vitorioso, foca em realizações. E ele vai conseguir, porque ele está focado naquilo ali. E o que há de mal nisso? O mal que há é quando você confia demais em você. E você esquece que é por Jesus que a gente vive. Que é por Ele que a gente deve ter uma nova visão de mundo. Praticamente todas essas dicas são sempre voltadas para o indivíduo, para a capacidade desse homem de superar, de vencer. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu achei que é um exemplo. Existe um livro, né, escrito por Robert Greene, que fala sobre as 48 leis do poder. Olha só o que esse camarada ensina. Não vou falar as 48, não, tá? Por exemplo, nesse livro, ele diz assim, que temos como algumas leis, as leis do poder. Não confie demais nos amigos. É uma lei do poder. Aprenda a usar os inimigos. Chame a atenção a qualquer preço. Se você quer poder, você não pode confiar nos amigos demais. Você tem que usar os inimigos. Você tem que chamar a atenção para você a qualquer preço. Olha que qualquer preço é uma palavra forte, né? A qualquer preço. Tem coisa que é muito cara. Faça os outros trabalharem por si, mas fique sempre com o crédito. Quer dizer, as pessoas trabalham e o crédito é seu. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Finja ser amigo. Haja como espião. Não se comprometa com ninguém. Seja ousado. Essa é uma das 48 leis do poder. E parece que as pessoas entenderam muito bem isso. Os poderosos entenderam muito bem isso. Por isso eles controlam e manipulam as pessoas. Mas no reino de Deus, as leis do poder são outras. E é isso que a gente, como igreja, precisa entender. Que as leis do poder do mundo são muito diferentes das leis do poder do reino de Deus. João, capítulo 18, verso 36. O que Jesus disse para os seus discípulos? João 18, 36. O meu reino não é deste mundo. Pastor, mas nós vamos vencer, nós vamos seguir esses conselhos. Não, mas esses conselhos já são do mundo. Respondeu Jesus, olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Queridos, nós estamos inseridos numa sociedade que Jesus não reina. Não é porque ele não tem poder, é porque ele não é o príncipe desse mundo. O reino de Deus não é nesse mundo. Isso não diminuiu a autoridade dele, porque ele disse, olha, todo o poder foi entregue, nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, mas ele não reina em todos os lugares. Ele abriu mão disso. Ele reina no coração dos seus servos, que entenderam isso e que se deixam ser governados por ele. Por isso que ele colocou aquela condicional. Você quer me seguir? Então eu vou reinar na sua vida. Mas eu não vou reinar se você também quiser reinar. Primeira coisa que você tem que fazer, se negar. Já não é mais você que controla, agora quem controla é ele. Isso parece claro para nós, mas não é fácil de praticar, tá, queridos? É desafiador. Porque o reino dele não é nesse mundo. Veja lá também Mateus 20, verso 25 e 26. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós.
Pelo contrário. Aí começa a torcer tudo. Aí começa a quebradeira, né? Não, verso 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: olha, bem sabeis que os príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o servo. Querido, nós pertencemos a um reino de servos. Reino de servos. Não é assim entre vós, pelo contrário. Nós poderíamos falar então o contrário. É contramão. Poxa, pastor, mas a gente está, sabe, buscando que Deus venha reinar em toda a terra. Olha, queridos, Deus, no seu tempo, Ele vai reinar sobre toda a terra. Ele reina por Ele ser o rei dos reis. Mas é por isso que às vezes a pessoa não entende. Por que acontece tanta coisa ruim no mundo? É porque Deus não está reinando sobre essas vidas. É porque Ele não está reinando no coração dessas pessoas. Como que é o reino desse mundo? É o poder. Quem é que reina nesse mundo? Quem tem dinheiro, quem tem poder. Quem tem mais arma de fogo, as nações mais poderosas são aquelas que intimidam as outras com o seu poder bélico, seu poder econômico. E aí todo mundo fica ali comendo na mão dele. Isso a gente já entendeu, né? Mas e entre nós? Será que a gente entendeu isso? Que a gente tem que ser totalmente diferente desse entendimento do mundo? Que a igreja vai estar dentro de um reino onde o poder não é esse que a gente vê. Qual é o nosso poder? O nosso poder é o poder de servo. Quem vai ser o maior, pastor? O maior vai ser aquele que servir melhor. Aquele que estiver disposto a servir. Aquele que estiver disposto a perder. Porque quem serve, me parece que quem serve é menor do que quem é servido, amém? Você entende isso? Quem serve é menor do que o que é servido. Quem é maior? É o servo ou é o que é o patrão? Maior é o patrão. Isso me parece muito claro. No reino de Deus, querido, quem é o maior? Quem deve ser exaltado? Qual é a nossa glória? Quem é que deve ter a glória na igreja? Só Ele. Na igreja, ninguém mais, querido, é digno de glória, é digno de louvor. E me parece que isso tem confundido muitas pessoas, porque nós estamos buscando a nossa glória. Muitas vezes nós nos pegando, querendo a glória. E nós não devemos isso. Não devemos buscar essa glória. Essa glória pertence ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Somente a Ele. Mas, querido, isso não é só na canção. Isso não é só na pregação. Isso é na nossa atitude. Quando nós vamos render de fato a glória a Jesus, quando a gente entender, diante de um momento, que a gente fala assim, eu não vou fazer isso, e alguém vai te perguntar, por que você não vai fazer isso? E você vai dizer, porque o Senhor falou para mim não fazer. Essa é a glória dele. É quando você negar a você e fazer o que Ele quer. Não é você ficar se justificando no seu erro, naquilo que você sabe que você está errado. Eu sei que eu estou errado.
Eu vou ficar tentando me justificar para Jesus, tentando convencê-lo a mudar a posição dele por causa de mim. Alguém já se pegou assim? Você tinha certeza que você estava errado, mas aí de repente você cismou de se justificar. Não, eu estou errado, mas é por causa de fulano, é por causa de Bertano, é por causa... Não, você está errado porque você está errado, porque a Bíblia diz que você errou, e eu errei. Todos pecaram, todos foram destituídos, então todos falhamos, e aí eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso falar, não, eu vou mudar. Mas por que você vai mudar? Porque o pastor está no teu pé? Não, porque o Espírito falou comigo que eu tenho que mudar, porque eu li que eu tenho que mudar, porque eu sei que isso aqui está errado, e eu não vou fazer por amor ao Evangelho. Então eu vou negar a minha vontade, eu vou negar o meu pensamento, eu vou negar a mim mesmo e vou seguir a Jesus. É assim que a palavra deve ser vivida, praticada. É quando a gente tem certeza, é quando a gente tem certeza de que Deus está falando para a gente, não vá, não faça, pare, volte, faça isso e você obedece. Quanto que custa isso? Talvez isso pode, o próprio que você quiser, pode custar a sua salvação. Mas não é pela obra, é pela fé. Ninguém vai mudar se não crer. Por isso que sem fé é impossível. Por isso que João escreveu, olha, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê? Porque se eu creio em Jesus, logo eu obedeço a Jesus. Eu não vou, sabe, ficar tentando, querido, costurar, sabe aquela coisa do remendo velho, não se coloca, né, pano novo em remendo velho, é o vinho novo em odre velho, tem que mudar, o novo chegou. É isso que Jesus falou para aqueles discípulos e para aquelas pessoas da sua geração, olha, o novo chegou. Não vamos ficar botando vinho novo em odre velho. Vamos largar essa estrutura religiosa. Vamos largar esse farisaísmo. Vamos largar tudo isso que não resolveu o problema de vocês. E me segue. Venha após mim. Eu quero dizer para vocês, eu tenho uma vida nova para vocês. Mas só se vocês aceitarem mudar, perder. Vocês estão dispostos a perder por amor de mim? Querido, imagino que para nós não é fácil. O próprio Cristo reconheceu isso. Ele falou, olha, mais bem-aventurado, né? Foi com Tomé, né? Naquela reunião. Tomé, duvidando. Será que ressuscitou mesmo? Eu só acredito se eu ver. Aí Jesus estava lá. Tomé, toca aqui, o homem de pouca fé. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mais bem-aventurado. Foi, querido, a palavra da cruz é loucura. Olha, quando a gente vai para a igreja com essa mentalidade humanista, essa mentalidade materialista, essa mentalidade que a igreja é um lugar que vai mudar a minha vida, e de que de agora em diante todas as coisas vão dar certo, sabe, porque o nosso Deus é o dono do ouro, da prata, sabe, porque Jesus vai realizar todos os meus sonhos, porque, sabe, eu vou ser dizimista, vou ser ofertante, vai ser 100 por 1, é aquela coisa toda. Quando tu vem para a igreja com essa expectativa, você já naufragou na fé. E aí vai dar problema no começo, vai dar problema no meio e vai dar problema no fim.
Porque você não vai crescer. Porque você está lá, você não entendeu nada de evangelho de Deus, do evangelho do reino de Deus. Porque Jesus vai te levar para uma situação e que você vai começar a ter perdas para ganhar. Mas isso vai ser muito difícil, porque te falaram que você não ia ter perda, falaram que você só ia ter vitória. E você vai começar a ter perda. Você vai começar a perder amigos, vai perder negócio. Tudo por amor a Jesus. Ou você concorda com tudo aquilo que o mundo diz, ou você se posiciona por causa do evangelho, e aí você começa a dizer para o mundo quem você é, quem é o seu Deus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e me segue. Marcos 8,34. Nessa passagem de Marcos, Jesus impôs 3 condições para o verdadeiro discipulado. 3 condições para um verdadeiro discipulado. Jesus senta aos seus discípulos e vou ensinar vocês. Vocês querem ser meu discípulo? Primeira condição é entregar-se inteiramente a Jesus, negando a si mesmo. Você já se entregou a Jesus dessa maneira? Negar a si mesmo é repudiar a idolatria do egocentrismo. Não tem nada a ver com as outras pessoas, sabe? Nós gostamos muito de seguir a Jesus, tendo como parâmetro o pastor X, a igreja Y, sabe, os meus pais, a minha avó é uma mulher de oração, não porque o meu filho é uma bênção, não, esquece todo mundo. Primeira coisa que você precisa saber, não tem a ver com ninguém, tem a ver com você. Para você ter um discipulado profundo com Jesus, Ele só vai te ensinar de verdade se você estiver disposto a negar a você mesmo. E não adianta você falar assim, não, porque o meu pai é pastor e ele disse assim, assim, assim. Não, você senta com Jesus. Jesus falou com você. Ele pode ter usado o pastor, ele pode ter usado o presbítero, ele pode ter usado a irmã, ele pode ter usado a criança, ele pode ter usado o louvor. Mas essas pessoas todas só foram um instrumento. Na verdade, quem falou com você foi Jesus. Você tem que buscar esse discipulado. Eu quero ser discípulo de Jesus. Então eu vou estreitar essa aliança. Eu vou parar, sabe, de seguir pessoas. Eu vou seguir Jesus. Congrego na comunidade evangélica de Queimar, mas eu não sigo o pastor Paulo, eu sigo a Jesus. Porque ele também está seguindo a Jesus. Eu não sigo o meu líder, eu não sigo fulano, eu não sigo Silas, eu não sigo o RR, eu sigo a Jesus. Todo mundo fala em nome de Deus, não é verdade? Todo mundo está falando em nome de Deus. Agora, você entende quando é Deus que está falando? Através dessas pessoas? Então, o verdadeiro discipulado é isso, é quando você entende que quem está falando é Deus, não é tão somente aquela pessoa. Aquela pessoa foi usada por Deus, se permitiu, né? O Espírito é quem usa. Paulo fala muito bem sobre isso, a questão dos dons espirituais, né? Olha, Deus, né? Uns têm o dom da palavra da sabedoria, da cura e tal, mas é o próprio Espírito que opera tudo em todos. Então a gente tem que ter entendimento que quem está falando, por isso que a gente não pode julgar o profeta, a gente tem que julgar a profecia, né? Me parece que isso é muito claro para os crentes. Mas a gente julga muito quem fala. Não, aquele pastor que falou isso é um homem de Deus. Amém, amém, tudo bem. Você entendeu o que Deus falou com você nessa noite? Que você só vai entrar num discipulado profundo com Jesus quando você primeiro negar a você. Negar a si mesmo.
Você tem as suas convicções, mas o dia que Deus põe sentado e abre a palavra, e aí não importa se é o pastor Paulo, não importa se é o diácono Nilton, não importa se é o pastor Gilson, não importa se é a Gilciane, não importa se é o Joãozinho aqui, quando alguém abre a Bíblia aqui, não importa se é no domingo, se é na terça, se é na quinta, e Deus fala assim, meu filho, faça isso e isso. Você fala, Deus falou comigo. E aí o que eu faço com o que Deus falou comigo? Eu nego a mim mesmo ou nego Deus? O discipulado vai começar na sua vida assim. Quando você entender, aquele irmão está jogando piadinha para mim, olha lá, ele sabe da minha vida e abriu a Bíblia exatamente onde ele sabe dos meus problemas, por isso que ele está lendo aquela palavra. Você não entendeu. Você ainda está se desculpando no seu erro. E olhando, o pastor está falando isso, que ele sabe dos meus problemas. Por isso que ele abriu a Bíblia aí, olha só, não gosta de pastor que fica com indireta no púlpito. Você não entendeu que é Deus que está falando contigo. Porque você não se justifica, você não está errado, eu estou errado, Deus falou comigo. Então é entregar-se inteiramente, é começar a entender, querido, que a Bíblia ela vai ser pregada. E eu vou ficar até quando achando que as pessoas estão implicando comigo porque está falando verdades, que Deus está falando verdades comigo. Deus está falando verdades. Eu nego a mim mesmo ou o meu ego, sabe, a minha vaidade? Não vou fazer, porque o pastor sabe muito bem, eu não vou fazer isso. Amém. Você é livre. Jesus falou que quem quiser, primeira coisa que tem que fazer é negar a si mesmo. É negar a si mesmo. Você quer seguir a Jesus? Para de olhar para quem está falando dele, olha para o que estão falando dele. O que ele falou? Não importa quem é que falou. Importa o que ele falou. Está escrito na Bíblia. Ele falou comigo hoje. E Deus falou comigo hoje. E o Senhor falou comigo hoje. Assim diz o Senhor. Aí você não ouve o que Deus falou, você fala, aquele irmão não tem autoridade para falar comigo assim. Não é ele, é o que ele falou. Você compreende? Muitas pessoas não mudam porque assim, quem é esse jovem para falar assim comigo? Não, ele falou a Bíblia. Quem falou com você foi a palavra. Primeira coisa, querido, para você entrar no discipulado profundo com o Senhor, negar a si mesmo inteiramente, entregar-se inteiramente. Segundo, identificar-se com o sofrimento dele. Disposição para sofrer. Olha, tome a sua cruz. Pela manhã nós falamos isso aqui, né? É que o nosso caráter, né, uma das marcas do caráter de Cristo é essa disposição para sofrer. Disposição para sofrer. Se você não estiver disposto a pegar a sua cruz, você não vai seguir a Jesus. Disposição para sofrer. Porque ninguém que segue a Jesus vai agradar a esse mundo. Ninguém que serve a Jesus vai agradar a esse mundo. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus? Inimigo do mundo. Então, se você não estiver disposto a sofrer, ou até morrer, você não vai ser discípulo de Jesus. Tomar a cruz é isso. A cruz não é, a minha mulher é uma cruz. Meus filhos é uma cruz. Sabe, meu trabalho é uma cruz. Não, nada disso. Isso é a desculpa que tu está dando. A cruz é você mesmo. Que não aceita mudar de vida. A cruz é você mesmo. Que está temando e não sofrer, porque você sabe que vai te custar. Você sabe que vai te custar ser crente. Então vamos levando dessa maneira até a gente ver o que vai dar. Vai dar ruim. Ele já falou. Ele já falou.
O nosso Senhor falou que vai dar ruim. Olha, que se a gente tiver vergonha dele, vai dar ruim. Então seria outra coisa, a terceira coisa para a gente terminar: segui-lo em total obediência. Então, primeira coisa que a gente, para entrar num discipulado profundo, negar a si mesmo. Segundo, disposição para sofrer. E terceiro, seguir em obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente, irmão, que faz cada coisa, né? Como diz os mais antigos, do arco da velha, né? Você vê, rapaz, tem uma capacidade de fazer cada sacrifício. Mas cada sacrifício, mas só não consegue obedecer. Só não consegue obedecer a palavra. Camarada jejua uma semana toda, o camarada sobe 500 vezes no monte, o camarada, sabe, lê a Bíblia dia todo, só não consegue obedecer. Obedecer a palavra. Falou, entrei aí no propósito, estou no zero, que não sei o que, aquela coisa toda, falei amém, Valão. E aí, como é que está? Aquela situação, Valão, aquilo é brabo, né? Não dá para largar, né, Vaz? Não mudou nada. Não mudou nada. Não está disposto a mudar, a obedecer. Me segue. Jesus, me segue, me obedeça, me segue. Quem vive para si vai se perder. Quem vive para si, mas aquele que se entrega por amor a Cristo e ao Evangelho, vai ser salvo. Aquele que crê, será salvo. Porque quem crê, querido, vai se esforçar para obedecer. Vai se esforçar para fazer a vontade de Deus. Vai negar a si mesmo. Vai entender que o Evangelho não é o que eu quero, é o que Ele quer. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele cresça, sabe? São coisas que a gente ouve, que a gente vê todo dia, mas o quão disposto nós estamos de entrar nesse discipulado. Esse discipulado é profundo. É quando você se permite ouvir Jesus. É quando você aceita o que Jesus fala. Quantas das vezes nós nos tornamos resistentes à palavra? É disso que Deus está dizendo. Por que resistir à voz do Espírito? Deus falou comigo. Deus falou contigo. Faça o que Ele mandou. Sabe, faça a vontade de Deus. Sabe, a gente às vezes fica buscando, querido, sabe, vencer. Vencer, vencer, vencer. Mas a nossa maior vitória é negar a nossa fé, é negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos interesses, e falar: Senhor, me diz o que Tu queres que eu faça. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Último texto que eu quero ler com os irmãos. Além da incredulidade, da dureza do coração, um dos motivos que leva muito ser humano a não crer, não confessar Jesus, é a busca da glória, da aprovação. Veja lá, João capítulo 12, verso 42. Esse eu prometo que é o último texto. Apesar de muito, ou seja, apesar de tudo, olha só. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Que situação! Eu descobri que essa é a verdade, mas eu vou perder muita coisa se eu resolver seguir esse homem. Apesar de tudo, eu conheço muitas pessoas que sabem que Jesus é Deus, que sabem que Ele tem a palavra da vida eterna, mas apesar de tudo, se
se eu seguir esse Jesus, eu vou perder muita coisa nessa vida. Sabe, eles vão me expulsar da minha família, vão me expulsar da empresa, vão me expulsar da faculdade, vão me expulsar dos meus amigos. Se eu realmente começar a fazer o que Jesus está mandando, eu vou perder muita coisa. E por causa disso, querido, muitos não confessavam Jesus como seu Senhor. Você entendeu quem é Jesus? Você está preocupado com o que vão falar de você? Se você se posicionar? Se você falar assim, olha, eu vou mudar de vida, não vou mais fazer isso, não vou mais andar com aquela pessoa, não vou mais usar aquilo, não vou mais ir em determinado lugar, porque eu tenho certeza que Deus não está nesse negócio. Está disposto a se render a Jesus? Você pode cantar essa canção? Feche os seus olhos agora e comece a falar com Ele. Senhor, eu quero mais de Ti. Aleluia. É você e Ele. O quanto você está disposto? Senhor Jesus, nos ensina, Senhor. Ó Santo Deus de Israel, Senhor, menos de mim. Diga, Senhor, eu quero mais de Ti nessa noite. Se revele a mim, Senhor. Senhor, como Te servir, como Te agradar. Eu quero mais. Se isso é verdade na sua vida, diga, Senhor, eu quero mais de Ti. E menos de mim. Diga. E menos de mim. E menos de mim. Enquanto o nosso ego estiver falando, Deus não vai agir em nossa vida enquanto nós nos esvaziarmos. Aleluia. Comece a falar com Deus nesse momento. Eu quero mais. Oh, Espírito Santo de Deus. De Ti. E menos de mim. E menos de mim.
servos de todos os irmãos. Senhor, venha reinar em nossa vida, Senhor. Nós queremos fazer parte desse reino, Senhor. Esse reino que o Senhor trouxe a este mundo. Nós queremos, Senhor, fazer parte do seu reino, Senhor. Mas nós precisamos mudar, Senhor, as nossas expectativas. Nós queremos renunciar, Senhor, a nossa vontade mais uma vez e entregar a nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, fazer do Senhor o nosso Deus, o nosso Senhor. Senhor, nos revele cada dia mais qual é a Tua vontade em nossa vida, em nossa casa, na nossa família, nas nossas decisões. Senhor, importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Senhor, como servir ao Senhor nesse tempo, ó Pai, onde a sociedade tem se afastado cada dia mais de Ti, aonde os homens se esfriam cada dia mais, aumenta a iniquidade, o amor se esfria, a disposição, a coragem de se tornar um servo do Senhor. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos. Senhor, nos ensina, Senhor, a fazer a Sua vontade. Senhor, sonda nosso coração, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos purifica, Senhor. Senhor, nós queremos ser agradáveis a Ti, como obreiros que não têm do que se envergonhar, obreiros que manejem bem a Tua palavra. Senhor, que essa palavra encontre-se no nosso coração. Senhor, nos ensina a obedecê-lo, Senhor. Nós queremos Te seguir, Senhor. Queremos Te seguir, Jesus, e por isso nós nos rendemos mais uma vez aqui nesse lugar. Nos entregamos mais uma vez ao Senhor. Senhor, nos dá força, nos dá coragem. Não nos deixe cairmos na tentação, Senhor, nos livra do mal. Senhor, guarda-nos, ó Deus, da corrupção do mundo. Guarda-nos, ó Deus, das maldades desse mundo. Meu Senhor, nós queremos ser achados verdadeiros adoradores. Que haja verdade em nós. Senhor, nos capacita, Senhor, para esse tempo, para essa geração, no nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, meu Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Lembre-se dessa oração do Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga em obediência ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe você que está em casa, a sua família. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe nossos irmãos que vieram nessa noite adorar o Senhor Jesus. Receba essa palavra na sua oração. Igreja, tenha uma semana de paz e de bênção e de vitória. Amém? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Você vai ter fé, você vai ter força, você vai vencer. Amém? Agradeço a Deus mais uma vez. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz, em segurança. Nos dê uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador. Guarda o Teu povo, livra-nos do mal. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Quem está feliz, levante a mão bem alto e diga comigo: amém. Vai em paz em nome de Jesus.